Bem-vindo ao canal Crônicas do Inusitado. Quais as diferenças entre o Jesus histórico, mítico e flaviano? Primeira teoria: Jesus histórico. Jesus foi um pregador judeu real do século I, que existiu como figura histórica, mas cuja história foi amplificada pelos seus seguidores após sua morte. Referências acadêmicas. Bart D. Ehrman, no livro Did Jesus Exist? 2012, argumenta que há consenso entre estudiosos sobre a existência de um Jesus histórico, baseado em fontes como Paulo, Flávio Joséfo e Tácito. Jesus foi um pregador judeu apocalíptico do século I, que realmente existiu, mesmo que muitos detalhes de sua vida tenham sido reinterpretados ou amplificados pelos seus seguidores após sua morte. O livro é uma defesa robusta da historicidade de Jesus, escrita por um acadêmico cético. Ehrman é agnóstico, o que reforça sua credibilidade como obra de referência no debate. Critica argumentos de autores que defendem que Jesus é um mito, apontando falhas metodológicas e falta de embasamento histórico. John P. Meyer, A Marginal Jew, 1991, reconstrução meticulosa do Jesus histórico como um profeta apocalíptico dentro do judaísmo do século I. Meyer, um padre católico e renomado especialista em Novo Testamento, busca reconstruir a figura histórica de Jesus usando métodos críticos rigorosos, separando fatos históricos de interpretações teológicas. Principais características da obra. Abordagem metodológica. Meyer propõe um círculo de critérios para avaliar a autenticidade dos ditos e ações de Jesus, incluindo critério de múltiplas atestações, presente em fontes independentes, critério de embaraço, elementos que os cristãos não inventariam, critério de coerência, com outros dados considerados autênticos. Ele exclui deliberadamente fontes pós-bíblicas, como os evangelhos apócrifos, e se concentra nos textos mais antigos. Jesus como judeu marginal. Meyer argumenta que Jesus era um judeu do século I, profundamente enraizado no judaísmo, mas marginal em relação às principais correntes religiosas da época, fariseus, saduceus, essênios. Jesus não buscava fundar uma nova religião, mas proclamava a vinda iminente do reino de Deus. Jesus foi um pregador carismático que anunciou o reino de Deus, realizou exorcismos e curas e atraiu seguidores entre os marginalizados. Seu conflito com as autoridades judaicas e romanas levou à sua crucificação. E.P. Sanders, The Historical Figure of Jesus, 1993. Sanders analisa Jesus como um reformador religioso dentro de seu contexto judaico, uma biografia da figura histórica de Jesus. O livro estuda a relação entre o judaísmo e o cristianismo, distinguindo o certo do improvável e avaliando o contexto histórico e religioso da época de Cristo e a disseminação do cristianismo. Segunda teoria: Jesus mítico. Jesus nunca existiu como pessoa histórica, mas é uma fusão de mitos, lendas e divindades pagãs, como Osíris, Mitras ou Horus. Referências acadêmicas. Richard Carrier, On the Historicity of Jesus, 2014. Carrier argumenta que Jesus pode ser uma figura mítica, baseada em arquétipos de deuses que morrem e ressuscitam. On the Historicity of Jesus é um livro polêmico que defende a tese miticista, a ideia de que Jesus de Nazaré não foi uma figura histórica, mas sim uma construção mítica ou literária, sem base em um homem real. Carrier, um historiador com formação em estudos clássicos e filosofia antiga, aplica métodos probabilísticos, como o Teorema de Bayes, para argumentar que a existência de Jesus é improvável. Referências em Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas, e Tácito
são consideradas interpolações cristãs, adições posteriores. As cartas paulinas, as fontes mais antigas, falam de um Jesus celestial, não de um homem histórico. Robert M. Price, The Christ Myth Theory, 2009. Price compara Jesus a outras figuras míticas e questiona a historicidade. O estudioso do Novo Testamento, Robert M. Price, uma das maiores autoridades americanas em Bíblia, resume aqui grande parte dos estudos que o levaram, e há um número crescente de estudiosos modernos, a concluir que Cristo, um sinônimo parcial de Jesus de Nazaré, é mítico. O mais útil é que Price reuniu evidências que mostram que quase toda a biografia de Jesus foi criada a partir de histórias e temas gregos, se a afirmação do Dr. Price é verdadeira ou não. A vida de Cristo não foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e sim uma construção consciente da literatura anterior. Dorothy Murdock, Acaria Says, The Christ Conspiracy, 1999. Murdock aborda paralelos entre Jesus e mitos solares. Ao contrário da crença popular, não houve um único homem na gênese do cristianismo, mas sim muitos personagens reunidos em um só. A maioria desses personagens eram personificações do onipresente mito solar, conforme refletido nas histórias de divindades populares, como Mitra, Hércules, Dionísio e muitos outros emprestados da mitologia romana e de outras épocas. A história de Jesus, conforme retratada nos evangelhos, assemelha-se às dos deuses salvadores anteriores, como Krishna e Horus. Terceira teoria, Flaviana, Jesus Flaviano. Jesus foi uma invenção ou propaganda da família Flávia, governantes romanos, para controlar os judeus após a destruição do templo em 70 d.C. Referências acadêmicas. Joseph Atwill, Caesar's Messiah, 2005. Atwill argumenta que os evangelhos foram escritos por romanos para criar um Messias pacífico e suprimir revoltas judaicas. Seu objetivo é oferecer uma visão de um Messias pacífico, que serviria como alternativa aos líderes revolucionários, que estavam agitando Israel do primeiro século e ameaçando Roma. Francesco Carota, Jesus Was Caesar, 1999. Carota sugere que a história de Jesus foi baseada no culto a Júlio César. Júlio César, filho de Vênus e fundador do Império Romano, foi elevado ao status de deus imperial, Divus Julius, após sua morte violenta. O culto que o cercava se dissolveu com o surgimento do cristianismo. O culto em torno de Jesus Cristo, Filho de Deus e Criador do cristianismo, surgiu no século II. Os primeiros historiadores, entretanto, nunca mencionaram Jesus. Mesmo agora, não há nenhuma prova real de sua existência, de acordo com o autor. Os evangelhos foram construídos sobre a vida de César, assim como as primeiras igrejas cristãs foram construídas sobre as fundações de templos antigos. Qual é o mais verdadeiro? 1. Consenso acadêmico. O Jesus histórico é a teoria mais aceita, com amplo apoio de historiadores, incluindo céticos. 2. Jesus mítico tem pouca credibilidade entre especialistas, mas é popular em círculos ateus alternativos. 3. Teoria flaviana é marginal e considerada uma conspiração pela maioria dos estudiosos. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, clique no botão like e deixe um comentário. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.